Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre ampliação e redução de figuras, tá? Eu estou usando uma ferramenta hoje diferente para fazer o vídeo com vocês, do que eu faço, né, geralmente com o meu quadrinho, porque hoje eu vou mostrar os slides, que geralmente eu libero para vocês lá na plataforma, tá? Então, o tema da aula é esse, nós vamos falar sobre ampliação e redução, tá? E a gente vai estudar algumas propriedades para poder aplicar um projeto na semana que vem, tá bom? Então, para isso, você tem que estar aí com seu caderno para fazer as anotações, tem que estar com seu livro texto, que a gente vai usar, né? Até marquei aqui, ó, já as páginas que nós vamos usar, tá? E depois, no final, eu vou sugerir para vocês a atividade lá no Cadativo, no caderno de atividade de vocês, tá bom? Então, vamos começar, tá? Tem algumas dicas para falar para vocês, tem algumas coisas, né, para a gente conversar. Vamos lá. Bom, vou ficar aqui no cantinho para vocês me verem, porque eu tô com saudade. E o tema da nossa aula é esse, que é ampliação e redução de imagens, tá? Então, quando a gente vai falar do tema da aula, vou retomar aqui com vocês, sempre eu coloco aqui essa atenção, para vocês não esquecerem de fazer esse cabeçalho, né? Essa rotina que nós temos no caderno. Faço sempre isso com vocês na sala, eu gostaria muito que vocês continuassem. Então, coloquem a data, o tema da nossa aula, tá? E a atividade que eu vou propor para vocês nessa aula, tá bom? Então, a gente vai fazer assim, tá? Bom, então, o primeiro título, vou colocar aqui. O primeiro título que a gente vai ver sobre esse assunto é representação de um polígono no plano cartesiano. Primeiro, que bicho é esse, Gabi, de plano cartesiano? Calma, tá? Eu acho que a maioria de vocês, né, vocês são grandinhos, vocês já devem ter jogado um jogo que se chama Batalha Naval. O plano cartesiano, ele é muito parecido, aliás, ele é o próprio Batalha Naval, tá? Porque a gente trabalha com as coordenadas. Então, eu tenho tantas coordenadas na minha horizontal, quanto as coordenadas na minha vertical. Vamos olhar aqui, ó. Ó, as coordenadas na horizontal e as coordenadas na minha vertical. Se vocês separarem aqui, eu coloquei a localização de alguns pontos como se fosse um colégio ou um clube, né? Acho que um clube. Então, eu tenho um vestiário feminino, um vestiário masculino, o ginásio, a piscina e a quadra de tênis. Perceberam? E para isso a gente usa alguns pontos de localização. Quando a gente brinca de batalha naval, o que a gente faz? A gente escolhe uma letra e um número e atira a bombinha lá para ver se acerta alguma navegação, não é isso? Aqui a gente faz a mesma coisa. Nós vamos escolher o número da minha horizontal, número da horizontal, e o número da vertical. E eu vou achar onde está a minha localização. Então, toda vez que eu falar de plano cartesiano para vocês, eu vou estar me referindo a coordenadas, aonde eu consigo encontrar, né, os pontos no espaço, que eu vou chamar de pares ordenados, tá? Então, eu vou levar tudo isso em consideração, tá? Se eu observar a imagem que eu tenho aqui, eu tenho um vestiário feminino. Aonde que esse meu vestiário feminino tá aqui no meu mapinha? Ele é um mapinha, tá? Aonde que ele tá? Na horizontal, ele vem aqui no 1, tá vendo? E ele sobe até o 4. Então, quando eu falo do meu vestiário feminino, ele tá no ponto 1 e 4. Aí aqui ele se encontra e forma o vértice ali onde eu vou localizar o meu vestiário feminino, tá? Depois eu venho aqui, ó, vestiário masculino. Meu vestiário masculino tá onde? No 2, aqui na horizontal, e no 3, na vertical. Então, eu tenho meu vestiário masculino no ponto 2 e 3.
tá bom? Continuando aqui, eu tenho o meu ginásio. O ginásio tá no ponto 2 e 1, tá bom? 2 e 1 formam o meu ginásio. A piscina tá lá no ponto 3 e 5. Então, eu venho aqui até o 3, subo até o 5 e encontro a minha piscina. Viu? Não é tão difícil, tá? É bem observação mesmo. Por último, a minha quadra de tênis, ela tá aqui no ponto 5 e 3. Então, eu venho até o 5, subo até o 3 e encontro a minha quadra de tênis. Viu como é facinho de fazer? Então, um plano cartesiano, eu sempre vou chamar esses pontos que a gente encontra, essas localizações, de pares ordenados, tá? Esse par ordenado, ele é como se fosse a minha coordenada no meu mapa. Então, esse horizontal e vertical que eu falei para vocês no slide anterior, eu vou chamar de abscissa e ordenada, tá? A minha abscissa vai ser aqui na horizontal. E a minha ordenada vai ser aqui no meu vertical, tá bom? Abscissa, ordenada, beleza? Esse abscissa, eu vou chamar aqui de reta X, tá? Sempre a coordenada X, ela vai representar pela minha abscissa. E a coordenada Y vai ser o eixo das ordenadas, tá bom? Que é essa aqui na vertical, eu vou chamar ela de Y, tá? Então, eu tenho X na horizontal e Y na vertical, tá? Como que eu vou fazer isso aqui? Emily, o que você quer? Pra que você quer essa? Não é a sua essa? Não sei cadê a sua, é a minha que tá aqui. Você fez barulho no meu vídeo. Fez. Tudo bem, gente? Então, a gente continua daqui, tá? Coloquei um exemplo aqui, utilizando uma malha quadriculada. Toda vez que eu tiver essa malhinha quadriculada, é como se eu estivesse falando do papel quadriculado de vocês mesmo, tá? Caderno quadriculado. Então, aqui, olha só, eu tenho um exemplo. A coordenada X e a coordenada Y. X na horizontal, Y na vertical. Então, aqui, o X, ele tem 1, 2 e 3, e o Y também tem 1, 2 e 3. O que eu quero que vocês reparem? Que eu tenho um pontinho laranja e um pontinho verde. Um vértice laranja e um vértice verde. Esse vértice laranja, ele tá em 0 e 0. Por quê? É o encontro das duas retas aqui, ó. 0 e 0. Então, aqui eu tenho um encontro. Aqui, esse pontinho verde, ele se encontrou. Então, ele veio em 2 aqui na reta do X, subiu até o 3 na reta do Y, tá? Então, eu tenho o ponto 2 e o 3. O 2 é da abscissa e o 3 é da ordenada, tá bom? Então, eu dei as duas coordenadas para vocês. Aí, tem um exemplo lá na página 291, que a gente pode pegar nosso livro texto aqui, mostrar para vocês. Aqui, ó, na parte de baixo. O livro é um pouquinho diferente, tá vendo? A gente vai observar esse exemplo. Então, peguem o livro de vocês depois e lê. Aqui, ele fez basicamente o que eu fiz, só que ele construiu do começo. Então, é interessante que vocês tenham o livro para consultar, tá? Quem quiser praticar essa questão de coordenada, né? X e Y, horizontal, vertical, para se encontrar, pratica bastante batalha naval. Eu deixei uns links para vocês de jogos que vocês podem fazer online, tá? Vocês podem jogar online. E também deixei um link para quem não quiser jogar online, imprimir em casa e jogar com a família aí nesses dias para treinar esse plano cartesiano, tá bom? Continuando aqui, a gente vai continuar. Agora eu vou colocar um polígono e vou localizar ele no meu plano cartesiano. Até agora a gente viu o polígono,
tá tranquilo, a gente já sabe o que é um vértice, a gente já sabe o que é uma aresta, a gente já sabe classificar os polígonos, já sabe o que é um polígono convexo, não convexo, né? Um polígono regular, a gente viu tudo isso nas últimas aulas. Então, agora eu vou localizar esse meu polígono como se fosse um mapinha, um caça ao tesouro. Então, aqui eu tenho, para representar um polígono no plano cartesiano, vamos associar os seus vértices a pares ordenados, tá? Então, eu vou juntar os pontinhos aí. Então, aqui eu tenho o ponto x e y, né? As coordenadas que eu vou ter do meu vértice. E eu vou encontrar cada um dos pontos. Então, o meu ponto A aqui no meu desenho, né, no meu polígono, ele tá no 4, aqui na reta X, com 1 da reta Y. Aí aqui eu encontro o ponto A. O ponto A, então, 4 para X, 1 para Y. Meu ponto B, lá no meu ponto B. Deixa eu só tentar um negocinho aqui. Uma anotação, vou pegar um lápis aqui no meu computador. Vai dar certo. Fazendo certinho. Então, aqui, ó, eu vou pegar meu ponto B. Não deu muito certo, mas tudo bem. Então, aqui eu tenho o meu ponto B, tá? O meu ponto C, eu venho aqui no ponto C e eu sei que ele tá entre o 6, o encontro do 6 com 6, tá vendo? Aqui no meu plano cartesiano. Então, ele é 6 para X e 6 para Y. Então, tem 6 e 6. Aqui, no ponto C, o ponto D, aliás, eu tenho 2 e 7. Então, 2 para Y, 7 para X. E o meu último ponto, que é o ponto E, eu tenho 1 para X e 4 para Y, tá? Então, eu vou sempre encontrando aí e formando o meu ponto. Os pontos em comum, né, de 2 ali, eu marco onde eu tenho o vértice do meu polígono, tá bom? É assim que a gente vai fazer. Bom, vamos continuar aqui, então. Aqui. Travou meu computador. Deixa eu dar certo. Ah, passou. Então, aqui, vou deixar para vocês, para a aula de hoje, praticarem, tá? Praticar o quê, Gabi? Vocês vão praticar construção de plano cartesiano e vão praticar essa localização desses vértices no meu ponto. Então, eu deixei os exercícios do caderno de atividade, tá? Então, lá no meu caderno de atividade, aqui, lá da página 94 e 95. Lembrando que, quando eu faço a atividade do meu caderno de atividade, eu não preciso copiar os meus exercícios no caderno. Eu posso responder ele direto aqui no caderno de atividade, tá bom? Então, vocês vão fazer do exercício do 1 até o 5 e mais o desafio. Tem um desafio aqui embaixo para vocês, na parte de baixo aqui, para vocês fazerem, tá bom? Então, lembre-se sempre que vocês fazem só as respostas. As respostas também podem ser enviadas através da plataforma lá da Moderna. Como que eu faço isso? Ah, é no meu caderno de atividade, não tem como, não vou digitar, vocês vão ter que fazer desenho, tá? Então, pode tirar uma foto, pede aí pro papai e pra mamãe ajudar, pega o celular, tira uma foto e você pode anexar essa foto lá na plataforma para mim, tá bom? Lembrem-se sempre de registrarem todas as resoluções. Não quero resposta no exercício? Sim, não, talvez, ok. Tá? Eu quero esses exercícios bem bonitinhos. Outra coisa, por favor, não esqueçam da nossa amada e querida régua, tá? No plano cartesiano, quando vocês tiverem que construir, por favor, usem régua, tá? Deixem isso bem bonitinho, que eu vou olhar quando a gente retornar, tá bom? Pra gente usar sempre os instrumentos geométricos corretos para fazer as nossas construções, tá?
A data aí para essa atividade no dia 7 de abril, tá bom? Eu dei um prazo um pouquinho maior, mas lembrando que nessa semana ainda a gente vai ter outra aula, então vamos ter outra atividade, tá? Não deixa para fazer as atividades na última hora, tá bom? Um beijo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá? Vou voltar aqui para vocês. Tá bom?